Tudo bem, gente? Vamos para mais uma aula sobre o sistema imunitário e o sistema imunológico. Vamos conversar um pouco do que está acontecendo aí no nosso dia a dia, tá? Vamos ver se quem é que está certo aí nessa história. Vamos lá. Então é o seguinte, para vocês se prepararem, vocês têm que ter uma noção do seguinte, tem que saber diferenciar, isso para o Enem, para o vestibular, né? O que é imunidade inata de adquirida, o que é imunidade ativa de passiva e o que é antígeno e o que é anticorpo. Esses pontos vocês têm que saber diferenciar, tá? Vamos lá. Então, vamos contar um pouquinho de história, né? Um médico britânico chamado Edward Jenner, ele foi inventor da vacina, tá certo? O que ele fez? Ele via o seguinte, que existia uma doença chamada varíola, que matava muito, né? Causava erupções cutâneas, deformidades, cegueira. Tá? E ele percebeu o seguinte, quando vinha a época de ter a varíola, né, de ter essa disseminação da doença, muitas pessoas morriam, muitas pessoas sofriam, mas ele percebeu o seguinte, que mulheres que ordenhavam vaca, tá, que elas não sofriam, né, da varíola. Por quê? Porque ele percebeu o seguinte, nas vacas aparecia uma característica parecendo ser varíola. E as mulheres que ordenhavam as vacas, elas tinham uma varíola mais leve. Então ele achou o seguinte, será que aquelas mulheres em contato com aquelas vacas que tinham aquela varíola mais leve, elas poderiam estar protegidas? Tá? Então, o que ele fez? Ele pegou a secreção que vinha do peito das vacas, né, que era semelhante à varíola, retirou um pouco da secreção, colocou dentro de um frasco com soro fisiológico, pegou aquela secreção, né, diluída, colocava num alfinetezinho e furava as pessoas. As pessoas ficavam um pouco doentes e tal, mas quando vinha varíola as pessoas não morriam e não sofriam das sequelas da varíola. Então, ele que foi o descobridor da vacina. O termo vacina vem de vacínia, vem de vaca, por conta disso. Então, ele descobriu uma maneira de proteger as pessoas da varíola, como? Utilizando uma varíola mais fraca, que dava nas vacas. Então, ele pegava a secreção ali do peito das vacas, botava no soro fisiológico e espetava as pessoas. Olha como na época ele foi visto, né? Olha que as pessoas, ó, que eram vacinadas, olha o que acontecia. Nascia a vaca do braço, nascia a vaca aqui dos glúteos, aparecia chifre, nascia vaca do nariz. Olha, gente, 1770 e blau. Tá parecendo com alguma coisa dos dias de hoje? Não. Alguém já virou jacaré? Não. Então, beleza, né? Sei lá, né? Vamos falar um pouquinho mais de história. Olha como o Brasil ainda não sabe ainda muito de história. Em 1904, houve a chamada Revolta da Vacina, né? No Rio de Janeiro, o prefeito Pereira Passos, ele queria modificar o Rio de Janeiro, centro da cidade, que tinha muitas doenças, locais insalubres, né? Chamou o sanitarista Oswaldo Cruz para eliminar mosquito, matar ratos e a vacinação obrigatória contra a varíola. É claro que veio um aspecto que foi a demolição de 640 prédios cortiços, que tinha acúmulo de lixo, era muitas doenças, né? Então, realmente mexeu com a população. Olha o que aconteceu em 1904. Houve uma revolta, as pessoas derrubaram bondes. Olha como é que o Oswaldo Cruz era visto, né? E a população tinha que ir contra, tá? Olha aqui, ó, Oswaldo Cruz, né? O esfolador. Ele pega o pobre, ó, para matar, né? E histórias eram inventadas que as mulheres ficavam de perna aberta, iam injetar coisas dentro das mulheres, né? Injetar coisas nos pobres, ela para matar pobres. Bastante estranho, né? Até hoje isso está se repetindo.
O cara falou comigo, não vou tomar vacina que pode injetar coisas dentro de mim. Coisas? Eu, que coisas? Meu Deus. Eu nem falar nesse assunto. Bora. Falar duas pessoas maravilhosas que mudaram o mundo. Um é Albert Sabin, outro é Jonas Salk, que inventaram a vacina contra a poliomielite. A poliomielite, ela matava muito, né? E o que eles fizeram? Eles conseguiram separar antígenos. O que é um antígeno? É uma molécula capaz de estimular nosso sistema imunitário, imunológico, para a produção de anticorpos. Então, o antígeno é a molécula que estimula a produção de defesa, chamada de anticorpos. Tá bem? Beleza. Olha a poliomielite. Vamos ver se lembra alguma coisa dos dias atuais. 90% da poliomielite é assintomática. 4% os sintomas são febre, dor de cabeça, diarreia, fraqueza muscular. 1% causa paralisia. Só que esse 1% que causa paralisia é muito danoso. E desses 1%, 19% causa paralisia respiratória. Então, nota, a pessoa só 1%, então deixa morrer 1%. Lembra alguma coisa que está acontecendo atualmente? A gente tem que encarar um pouco o que está acontecendo hoje, vendo a história da imunologia. Olha aqui, ó. Então, 1% das pessoas que são infectadas têm paralisia, a poliomielite paralítica, e desses 1%, só 19% tem paralisia respiratória. Mas olha a condição da pessoa. Ela fica num aparelho chamado pulmão de aço para a vida toda. Então, é um número ínfimo, muito pequeno, mas que causa danos irreversíveis. Então, isso é que a gente tem que pensar. Tá? Se a gente pensar nessa imunidade natural, coletiva, ou também chamada de rebanho, isso está equivocado. Porque 1% que vai sofrer, ela vai ser muito grave. Tá? Beleza. O que é imunidade inata? Vamos lá, anote isso aí. É aquela imunidade que nós nascemos com ela, é natural. Inata é natural. Por exemplo, nós temos a pele, que é uma barreira de defesa, é natural do nosso organismo. Nós temos o suor, que é natural do nosso organismo. O suor é um mecanismo de defesa. As substâncias no suor são protetoras, ou da secreção das glândulas sebáceas. Nós temos, por exemplo, o leite. O leite tem uma série de substâncias, lactoferrina, lisozima, que são substâncias que agem sobre as bactérias. Então, e nós nascemos com isso, né? O leite materno nos é doado, então nós recebemos isso sem precisar desenvolver nenhum mecanismo especial. Nós temos os leucócitos. Leucócitos são células brancas, são glóbulos brancos, e nós nos defendemos naturalmente. Entretanto, quando entra uma célula, algum organismo estranho, seja um vírus, seja uma bactéria, nós temos uma célula especial chamada de macrófago. Macro é grande, fagos é alimentação. Então, eu sempre brinco, é o grande comedor, né? Ele vai atrás de bactérias e vírus, tá certo? Esse movimento é chamado de quimiotaxia, ele vai indo atrás, né, como se fosse um táxi, né, vai até um destino, e vai digerir, ou fazer a chamada fagocitose. Você pegar a bactéria ou o vírus, digerir ele e pegar pedaços dele. Esses pedaços são chamados de antígenos, tá certo? Chama a atenção o seguinte, quando essa célula chamada macrófago, ela vai fazer a digestão, que é a fagocitose, tá? Ela libera substâncias que geram febre, dor, inflamação, perda de apetite. É por isso que você, quando está doente, você tem sintomas, que mostra que essa célula está indo lá para fazer a fagocitose, para digerir a bactéria ou vírus. Aí ela produz essas duas substâncias, um é um fator de necrose tumoral, outro é a interleucina 1, que causa esses sintomas. Então, por isso que é normal
você, ao tomar uma vacina, você tem alguma febre, alguma dor no corpo, isso é normal. O organismo vai produzir essas substâncias, tá certo? Em casos graves, tá, pode gerar problemas como trombose e choque séptico, que é a parada de função dos órgãos, tá certo? Beleza. Quando essa célula ela digere a bactéria ou vírus, ela vai para os chamados gânglios linfáticos, que está principalmente na axila, no pescoço, tá? Em algumas regiões do corpo, tá? São chamadas de ínguas, tá? São os gânglios linfáticos. A célula que comeu a bactéria vai até o comandante do sistema imunológico, e o comandante é chamado de linfócito TCD4, é importante vocês saberem isso, porque se eu não ativar o comandante, meu sistema imunológico não funciona direito. Tá? É por isso a importância do vírus da AIDS, ele ataca essa célula. Aí vai ter ativação do linfócito B, que é a célula produtora de anticorpos. Se produz anticorpos, aí eu entro na imunidade adquirida ou específica, que aí eu tenho produção de anticorpos. Tá certo? Aqui está a célula produtora de anticorpos, o linfócito B se transforma no plasmócito e começa a liberar anticorpos. São proteínas de defesa. Nota o seguinte, aqui está o nível de anticorpo durante uma vacinação, tá? Ou se você tiver contato com uma doença. Vamos pensar numa vacinação. Quando você toma a primeira vacina, você produz uma quantidade de anticorpos, não muito grande, se defende, se protege. Demora ali uns 7 dias para produzir anticorpos. Aí depois de 30 dias, se você tomar uma segunda vacina, olha o que acontece, gente. Olha a produção de anticorpos. É muito maior. Por isso a importância de uma segunda vacinação. Você produz uma quantidade muito maior de anticorpos, que aqui a gente chama de IgG, que são anticorpos que são liberados em maior quantidade e são mais importantes para a defesa. Tá certo? É um anticorpo muito melhor. Beleza. É claro, como é que funciona o micro-organismo quando ele ataca a nossa célula? Ele vem, ataca uma certa célula, invade a nossa célula e destrói a célula. Tá certo? É o que acontece com o vírus da Covid, que causa o Covid. Com anticorpos, a primeira coisa que eu tenho é neutralização. Os anticorpos conseguem neutralizar os micro-organismos. Eles podem aglutinar o micro-organismo, agrupando os micro-organismos, os vírus, fazendo ou com que eles sofram lise, que é quebra, ou que eles sofram fagocitose, que a célula de defesa consegue encontrar ela melhor quando tem anticorpos. Tá certo? Aí um ponto interessante. O que é imunidade ativa? Quando eu injeto um antígeno, uma vacina, tá, no meu organismo, eu vou produzir anticorpos. Eu produzir. Então, estou me protegendo de forma ativa. Então, isso é chamado de imunidade ativa. Então, a vacina e o contato com uma doença é chamado de imunidade ativa. Porque eu vou produzir anticorpos, eu vou me defender. Tá? O que é imunidade passiva? É quando eu pego o antígeno, injeto num animal, geralmente um animal de grande porte, pego os anticorpos produzidos por aquele animal. Nota, agora não sou eu que produzi o anticorpo, é um outro animal que produziu. É chamado de imunidade passiva. Aí, quando eu recebo os anticorpos, nota, os anticorpos não fui eu que produzi, foi um outro animal. Esses anticorpos, eles defendem o nosso organismo. Foi o que aconteceu com Donald Trump. Ele recebeu anticorpos monoclonais. Não foi ele que produziu. Ele pegou anticorpos produzidos por um outro animal. E, então, nós temos a imunidade inata, são aquela que nós nascemos, epitélio, glândulas, sistema complemento, os glóbulos brancos, e a imunidade adquirida, quando eu tenho a célula de defesa principal, que é o comandante do sistema imunológico, ativando a produção de anticorpos. Aí eu chamo de imunidade adquirida.